Lava Jato. A rendição do príncipe. Há 1 ano preso em Curitiba, Marcelo Odebrecht, dono da maior empreiteira do país, decide revelar seus segredos naquela que é considerada a mãe de todas as delações. Quem vai sobreviver? O ex-presidente José Sarney sabe das coisas. Com a autoridade de seus 60 anos de vida pública e um talento nato para resistir a tormentas, Sarney disse numa conversa gravada que a delação premiada de executivos da Odebrecht provocaria um estrago digno de uma metralhadora de .100. A velha raposa externava o temor reinante na classe política com a possibilidade da revelação dos detalhes da contabilidade clandestina da maior empreiteira do país. Fazia coro com as autoridades empenhadas em melar a investigação do Petrolão. A Operação Abafa, como se sabe, fracassou. A delação de diretores e funcionários da Odebrecht já está sendo feita. Não só ela, como a colaboração do ex-chefe da OAS, que fez a reforma do sítio que servia de refúgio para o ex-presidente Lula. Em vez de uma, são 2 as metralhadoras engatilhadas, ambas com munição de sobra para permitir que a Lava Jato feche a lista de políticos beneficiados com propina e identifique a cadeia de comando do maior esquema de corrupção já investigado no país. O poder de fogo é ainda mais devastador, letal e definitivo do que imaginava o experiente Sarney. A delação mais aguardada é a de Marcelo Odebrecht, o príncipe das empreiteiras, provedor mor das campanhas eleitorais, doador universal do sistema político brasileiro. Preso em junho do ano passado, Marcelo de início declarou-se inocente e rechaçou a possibilidade de ajudar as autoridades a esquadrinhar as entranhas do Petrolão. Primeiro, para alguém dedurar, precisa ter o que dedurar. Isso eu acho que não ocorre aqui, disse o empresário já sob a custódia da Polícia Federal numa audiência da CPI da Petrobras. Os parlamentares presentes, sabedores de onde o calo aperta, quase pediam desculpas ao fazer perguntas a ele. Eu talvez brigasse mais com quem dedurou do que com aquele que fez o fato, acrescentou Marcelo, criticando os delatores. Uma sucessão de fatos mudou suas convicções. Fracassaram todos os recursos jurídicos e as armações políticas de bastidores para livrá-lo da prisão. A força-tarefa da Lava Jato descobriu que a Odebrecht tinha um setor específico para pagamento de propina que abastecia os partidos governistas e de oposição. Em março, o juiz Sérgio Moro, responsável pela Lava Jato, condenou Marcelo a 19 anos e 4 meses de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Para se livrar da cadeia, o condenado finalmente aceitou exercer o papel de delator que tanto desqualificara. O alvo principal de suas revelações será a presidente afastada Dilma Rousseff. Segundo o empresário, a reeleição de Dilma foi financiada com propina depositada em contas no exterior. A Lava Jato já rastreou o repasse de 3 milhões de dólares da empreiteira para uma conta na Suíça do marqueteiro João Santana, mago das últimas 3 campanhas presidenciais do PT. Além disso, mapeou o pagamento de 22 milhões e 500 mil reais ao marqueteiro em dinheiro vivo entre outubro de 2014, quando Dilma conquistou o segundo mandato, e maio de 2015. Marcelo confirmará aos investigadores que, ao remunerar Santana, bancou despesas não declaradas da campanha da petista. Conforme Veja apurou, o novo delator dirá ainda que os detalhes do financiamento eleitoral eram combinados com Gilles Azevedo, ex-chefe de gabinete da presidente afastada. Gilles faz parte de um grupo restrito de amigos de Dilma. Outro integrante dessa turma é Anderson Dornelles, ex-secretário particular da petista, que também será citado por Marcelo. Anderson é tratado como um filho por Dilma. Ele começou a trabalhar com a presidente afastada desde quando era adolescente no Rio Grande do Sul. Na presidência, Anderson cuidava das coisas pessoais de Dilma, do telefone à agenda. Fazia companhia a ela em sessões de cinema e jantares no Alvorada. Segundo Marcelo, o menino de Dilma lhe pediu ajuda em dinheiro. A contribuição foi dada por meio de pagamentos periódicos. O empreiteiro promete listá-los. A Lava Jato já tem o caminho. Está investigando o repasse de 50 mil reais da Odebrecht a Douglas Franzoni Rodrigues, amigo do peito de Anderson, que ocupou cargos no Ministério de Minas e Energia, na Casa Civil e na Agência Reguladora do Setor de Transportes.
Na lista de propina da Odebrecht, Douglas tem o codinome Las Vegas, referência ao fato de que ele e Anderson se tornaram habituês das festas e eventos mais badalados do país, nos quais realizavam gastos incompatíveis com seus respectivos salários. Bons amigos da dupla, como empresários e lobistas com interesses no governo, faziam questão de bancar esses custos. Na delação de Marcelo, ficará claro que os R$50 mil eram para Anderson e que Douglas cumpria apenas o papel de laranja na transação. Em fevereiro passado, o menino de Dilma foi demitido a pedido. Lorota. A presidente afastada mandou-o para casa ao saber que Anderson e Douglas haviam se tornado sócios em um bar no estádio Beira-Rio da equipe do Clube Internacional em Porto Alegre. O estádio foi reformado pela Andrade Gutierrez, outra empreiteira do Petrolão. Durante o governo do PT, a Odebrecht multiplicou por 6 o seu faturamento, que passou de 17 bilhões e 300 milhões para 107 bilhões e 700 milhões de reais. Marcelo sempre encheu o ex-presidente Lula de elogios e cifrões. O empresário capitaneou o movimento Volta a Lula em 2014, doou 4 milhões e 600 mil reais ao instituto do ex-presidente, pagou 3 milhões por suas palestras e, de lambuja, contratou o sobrinho da primeira esposa do petista. Com Dilma, a relação nunca foi amistosa. Menos de um mês antes de ser preso, Marcelo se encontrou com a presidente no México. Queria ajuda para se proteger da Lava Jato. Arrogante, advertiu-a de que o avanço das investigações, ao contrário do que ela pensava, poderia fulminá-la também. A presidente pareceu despreocupada, segundo o relato de testemunhas. O empreiteiro, irritado, comentou com assessores que tinha dúvida se ela era autista ou artista, usando ambas as expressões em tom pejorativo. Dilma até tentou ajudar, fazendo lobby nos tribunais superiores pela soltura de Marcelo, mas a operação fracassou. Cerca de 50 altos funcionários da Odebrecht devem fechar acordo de delação premiada. Eles fornecerão detalhes do pagamento de propinas aos políticos mais importantes do país. Nas campanhas de 2010 e 2014, a empreiteira distribuiu cerca de 100 milhões de reais, à margem da lei, aos candidatos. Veja apurou que serão citados nominalmente 13 governadores e 36 senadores, entre os quais o presidente nacional do PSDB, Aécio Neves. A Odebrecht também pagou por fora despesas da campanha presidencial dele, exatamente como fizera com Dilma, garante um advogado da empreiteira. As delações tendem a atingir em cheio também os alicerces do novo governo. A Odebrecht listará entre os beneficiários de seu caixa clandestino o senador Romero Jucá, que foi demitido do Ministério do Planejamento, mas continua como homem forte do presidente interino Michel Temer no Congresso. Jucá era remunerado por acolher emendas de interesse da Odebrecht em seus relatórios sobre os principais projetos em tramitação no Senado. Agora, aparece envolvido em uma propina de 60 milhões de reais. 2 ministros de Temer também serão citados: Gedel Vieira Lima, da Secretaria de Governo, e Henrique Eduardo Alves, do Turismo. Desde que foi preso, Marcelo Odebrecht cumpre uma rotina rigorosa. Acorda às 5 da manhã, pratica exercícios físicos por horas a fio e faz anotações num caderno. O empresário se esforça para manter corpo e mente sãos. De personalidade forte, poucas vezes se mostrou abatido. Mas quando seu último recurso contra a prisão foi negado, chorou copiosamente. A negociação da delação premiada lhe trouxe nova disposição e boas notícias. Trocou o complexo médico penal, um presídio, pela carceragem da Polícia Federal. Já o juiz Sérgio Moro suspendeu o andamento de um processo contra ele. O homem que tem o hábito de anotar tudo o que fez, faz e fará está prestes a desfrutar os benefícios legais previstos para os delatores, para desespero de personagens como JS, GM, Jack, Vaca, Feira, Italiano, Suiz. Apelidos e códigos encontrados em seu telefone celular que identificam corruptos, corruptores, cifras e operações ilegais da empreiteira no Brasil e no exterior. O mesmo vale para Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS. Amigo de Lula, com quem conversava com frequência e compartilhava bons charutos, Pinheiro foi preso pela Lava Jato e relutou quanto pôde em negociar uma delação. Aos familiares, dizia que tinha um dever de lealdade com Lula. A temporada atrás das grades, a condenação a 16 anos de prisão e os problemas de saúde dobraram sua resistência. Com o quebra-cabeça do Petrolão quase todo montado, ele se viu obrigado a falar do petista às autoridades, numa tentativa de ver sua pena reduzida.
O que contou até agora, nas conversas preliminares, é letal. Disse aos defensores que o ex-presidente atuava como lobista da OAS e era devidamente remunerado. Afirmou que foi o próprio petista quem lhe pediu que reformasse o sítio em Atibaia, aquele que Lula usa e diz que não lhe pertence. Pinheiro contou ter tratado diretamente com o ex-presidente das melhorias que seriam feitas no sítio, que ganhou campo de futebol, tanques de peixes e outras benfeitorias proporcionadas pela OAS e também pela Odebrecht. Nos anexos da delação, Pinheiro falou sobre o triplex no Guarujá reservado à família do ex-presidente. Segundo o executivo, a OAS considerava a unidade 164A o apartamento de Lula. Ele era o proprietário do imóvel até sua existência ser revelada pela imprensa. Pinheiro contou que o ex-presidente até pensou em desistir do apartamento, mas lá no início, quando a obra era tocada pela Bancop, uma cooperativa de bancários de São Paulo que quebrou depois de ter seus recursos desviados para o caixa do PT. Quando a construção do prédio passou para a OAS, Lula mudou de ideia, seduzido pelas vantagens oferecidas pelo amigo. Pinheiro visitou o triplex com o petista e ofereceu-se para reformá-lo. Assim foi feito, sem que o favorecido tivesse de desembolsar um único centavo. Com a revelação da reforma do triplex, foi tudo cancelado, explicou Pinheiro, e o imóvel foi posto à venda pela OAS. Ainda no campo dos favores pessoais, o empreiteiro contou que deu um emprego ao marido de Rosemary Noronha, amiga íntima de Lula, demitida do cargo de chefe do escritório da presidência em São Paulo, depois de ter sido flagrada em tráfico de influência. A pedido de Lula, Rose, como é chamada, também ganhava uma mesada da OAS. Como fizera Marcelo Odebrecht, Pinheiro confessou ter repassado via Caixa 2 dinheiro para a reeleição de Lula em 2006 e para as duas campanhas presidenciais de Dilma em 2010 e 2014. A verba, explicou, saía de uma espécie de fundo da propina, uma contabilidade paralela que registrava as comissões devidas ao PT por obras federais. Nesse caixa estavam, por exemplo, os milhões de reais pagos por intermédio dos ex-ministros Antônio Palocci e Erenice Guerra pelas obras da usina de Belo Monte. Veja apurou que sobre as campanhas de Dilma, Pinheiro deixou claro que tratou de propina com o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega e com o ex-presidente do BNDES Luciano Coutinho, que o orientaram a combinar a forma do repasse com Edinho Silva, tesoureiro da reeleição e ex-ministro de Comunicação Social. Se homologada, a delação da OAS atingirá pelo menos 30 políticos, inclusive do PMDB e do PSDB. O empreiteiro também disse que o senador Aécio Neves é um velho beneficiário de propinas da OAS. Como exemplo, citou as obras do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais, construído por 9 empreiteiras, quase todas envolvidas no Petrolão, a um custo de 1 bilhão e 200 milhões de reais. A OAS formou um consórcio com Odebrecht e Queiroz Galvão para tocar um lote da obra. Segundo Pinheiro, a OAS pagou a Aécio Neves 5% do valor recebido pela obra. Ele detalhou a forma de pagamento. Disse que a propina era entregue por um operador da empreiteira em dinheiro vivo a um intermediário do Tucano. Outros beneficiários citados pelo Executivo são Gedel Vieira Lima e Romero Jucá, que também constam do cardápio da Odebrecht, além do senador Renan Calheiros, presidente do Senado, e do deputado Eduardo Cunha, afastado do mandato parlamentar e da presidência da Câmara. Os PMDBistas recebiam suas comissões em dinheiro vivo ou por meio de doações regulares ao partido. Todos os citados negaram recebimento de propina e disseram desconhecer os fatos narrados pelos empreiteiros. Os políticos não estão na mira de uma metralhadora .100. As delações de Odebrecht e OAS, se homologadas, deixarão um cenário de terra arrasada comparável ao de uma explosão atômica.